Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você. É uma alegria enorme ter você aqui conosco, essa primeira lição desse novo trimestre, o último trimestre do ano de 2021, e tem como tema a verdade presente em Deuteronômio. Se você ainda não tem a lição, procure a Casa Publicadora Brasileira para fazer a compra da sua lição, para você ter aí seu guia de estudo e você possa poder estudar diariamente essa lição. Além disso, hoje é dia de fazermos o nosso compromisso de estudar diariamente aí com Deus. Então, quando você abre aqui na lição da Escola Sabatina, logo na primeira página, se você puder ver aqui, nós temos aqui o compromisso eu vou. Esse compromisso aqui ele diz o quê? Eu vou estudar e assinar a lição. Eu vou à escola sabatina e ao pequeno grupo. E eu vou compartilhar os estudos bíblicos. Então, além disso, temos aqui também o ano bíblico, né? Então, faça o ano bíblico, estude a lição da escola sabatina diariamente. Faça esse compromisso com você e Deus, tá bom? Eu estou com um convidado aqui muito especial, nosso ancião, querido irmão Walter. Irmão Walter, seja bem-vindo. A gente vai abrir aí a lição da Escola Sabatina, novo trimestre, né? Uma lição diferente, nova, e agora com um tema bem interessante, né? Deuteronômio. Que eu gostaria que você desse as boas-vindas para quem está em casa. Como é que você está? Tá tudo bem? Irmão Ok, Walter. ok. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra falar da palavra de Deus, falar sobre uma lição nova, um novo trimestre. Nós viemos de uma lição maravilhosa para termos um descanso em Jesus e agora Deuteronômio vem abrir com chave de ouro. Essa é a verdade. É um livro da lei, é uma lição que promete muito. Então, você que está em casa, antes da gente começar, irmão Walter, eu queria aqui dar promover uma ação bem interessante, né? Nós temos aqui o projeto Missão Vida e Saúde da nossa associação, a APSE, Associação Paulista Sudeste. E a nossa igreja aqui da cidade de São Jorge participa, tá? Da Missão Caminhada Santo André. Então, se você quiser participar. Você vê aqui essa camisa que linda, maravilhosa, né? Eu ganhei de presente. Ó, vai brincando. A minha mamãe espiritual me deu de presente que ela lidera aqui da nossa igreja, né? Essa missão caminhada. Então, se você quiser participar, entre em contato conosco. A gente faz caminhada aqui todos os domingos pela manhã, né? Ali no Parque do Ipiranguinha, aqui em Santo André, São Paulo. Tá bom? Então, eu queria só apresentar esse projeto que é maravilhoso. Irmão Walter, eu gostaria que você começasse aí com uma oração. Você? Ok, ok. Oremos. Amado Deus, Pai eterno, uma grande responsabilidade iniciar uma nova lição, um novo trimestre e clamamos a Ti, Senhor, que venha nos preencher com o Seu Santo Espírito e que os nossos amigos, nossos ouvintes, nossos telespectadores, também através das redes sociais, também sejam motivados a que nessa nova lição, nesse novo trimestre, todos sejam abençoados com um livro tão santo e tão poderoso como é Deuteronômio. Em nome de Jesus, venha até nós, por favor, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. E vamos abrir a lição, né? A lição da Escola Sabatina. Você que está em casa, que tem o seu guia de estudo, abra a sua lição, pegue a sua Bíblia, vamos falar com o nosso Deus, vamos entender o que Deus tem para nós. E a gente vê aqui logo de cara, no verso para memorizar, que encontra-se em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus, ele é amor. Olha que texto maravilhoso. Eu queria que você comentasse logo de cara esse primeiro texto, irmão Walter. É interessante, né? Um texto muito profundo, ainda mais vindo de 1 João, o servo do amor de Deus, né? E essa intenção de João vem mostrar para nós que todo o plano de salvação, inclusive o próprio livro de Deuteronômio,
vem mostrar para nós que o plano de salvação, ele não é um plano de amor, ele é um plano cercado de amor, com muita essência, muita profundidade. Por isso que esse verso áureo, ele veio de uma maneira magnífica, logo como o verso áureo da primeira lição de Deuteronômio. Eu olho que nós vamos falar sobre esse amor de Deus. Ainda hoje, nós estaremos falando sobre esse amor que nós não conseguimos entender. É um amor de Deus que João aqui jamais pôde entender. Inclusive o verso áureo da Bíblia, João 3,16, que também fala do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira, ele soou de uma maneira que você não consegue descrever. Então, como nós poderíamos entender, nós mortais, pecadores, nós temos uma pálida ideia do que vem a ser esse amor de Deus. Mas no desenrolar da lição, nós vamos ver como que esse amor de Deus se processa. E temos aí Deuteronômio para mostrar. Provar isso. Eu queria que você falasse exatamente o que esperar dessa lição, né? O que esperar de Deuteronômio, essa lição. É verdade. Para ter uma ideia, esse livro de Deuteronômio, no reinado de Josias, ele foi achado, ele foi localizado. E vamos chamar o seguinte, estava no arquivo morto lá da guarda desse povo. E alguns sacerdotes, se voltando, através até do próprio Deus, acharam esse livro. E Josias pediu para que lessem esse livro. E foi um livro que atemorizou Josias pelo que ele representava. E esse livro, ele tem um significado. O Deuteronômio, ele, além de ser um livro da segunda lei, ele também quer dizer um livro de repetição. Então, falar o livro da segunda lei, fica um pouco subjetivo. Ele é um livro de repetição da lei. Ele vem repetir novamente, vai ser como, nós vamos falar sobre isso, uma aliança no Sinai, que foi feita, e ele vem representar justamente essa segunda lei, e vai ter um desenrolar muito, muito interessante. Aguardem. Ah, isso é maravilhoso, né? Você começou a lição, irmão Walter, falando aqui de 1 João 4,8, que fala que Deus é amor. Né? Aí eu te tenho uma pergunta. Deus tem amor ou ele é amor? É interessante. Eu acho que as duas coisas, né? Principalmente, ele é a própria essência. Né? Se nós pudéssemos entender esse amor, que para nós não conseguimos entender. Nós vemos a misericórdia de Deus, né, sobre todos, sobre bons e sobre maus. Nós vemos que ele é bondoso a tal maneira de conceder chuva para os bons e para os ruins, abençoando os bons e ruins. Ele vem aqui, mas Deus revela o amor dele. Imagine o seguinte, né? Eu fico até pensando, Deus é amor. Já imaginou se Deus fosse ódio? Se Deus fosse impiedade? Né? Se Deus fosse Deus vingativo? Então nós temos um Deus que é amor. E esse amor, mais uma vez, ele é um amor que nós humanos tentamos determinar, chegar perto desse amor, e nós falamos que ele é um amor ágape, aquele amor incondicional, que nós não podemos medir que amor possa ser. Muito difícil para nós respondermos esse amor. E o contrário desse amor é a iniquidade. Infelizmente, Paulo vem falando para nós, lá em 2 Tessalonicenses, ele vem falando sobre o mistério da iniquidade.
o mistério da iniquidade, como que diante de tanto amor, um ambiente tão amoroso, tão harmônico que havia no céu, infelizmente ocorreu o pecado. Então, Paulo chama um local amoroso, onde a essência do amor era o próprio Deus, e ele fala que ali ocorreu e existiu o mistério da iniquidade. Como que o pecado surgiu no céu e depois foi transferido para nós, através de Eva e, como segundo plano, Adão, por consequência. Eva foi iludida e Adão foi consciente no pecado. E esse mistério da iniquidade veio de lá de cima para cá, e esse amor de Deus ele foi abalado por Satanás. Mas, sem dúvida nenhuma, Deus já resgatou e já está provando para o universo a sua bondade e o seu amor, um plano de salvação. Sobre a queda, né? Como surgiu ali um ambiente totalmente amoroso, onde reinava o amor, surgiu o mal ali, né? O pecado. Ou seja, a gente vê que surgiu no contexto angélico, né? Ou seja, de um anjo chamado Lúcifer, né? E acabou vindo para a terra. Eu queria que você comentasse agora a respeito sobre a queda do homem e como isso afetou ao dilúvio, né? O que levou, como isso levou ao dilúvio. É verdade. Uma vez que nós houve o pecado, nós vemos que como que isso começou na terra? Porque Satanás ele foi banido do céu, ele e seus anjos caídos. E nós vemos que lá na nossa lição fala que em Gênesis 2, 16 e 17 vem mostrando para nós o nível de confiança que Adão e Eva tinham sido submetidos por Deus. Então, simplificando, a ordem era que não podia comer de tal fruto, e a serpente seduziu Eva. Esse é o tema. Portanto, por causa do amor, Deus criou Adão e Eva. Sim, é verdade, por causa do seu próprio amor. Amor na própria criação. E deu para o ser humano, inclusive para Lúcifer, que era o anjo de luz, deu a liberdade das escolhas. E para Adão e Eva, apesar da instrução, apesar das instruções que os anjos faziam todos os dias, e ao final da tarde Deus visitava eles, eles tiveram a liberdade de duvidar, talvez, do amor de Deus, porque eles pecaram. Eles eram perfeitos na sua mente, no seu caráter, no seu lado psicológico. Eles eram perfeitos, físico, porém, eles foram iludidos. Principalmente, claro, primeiramente Eva e depois Adão pecou conscientemente, né? Então, rejeitaram, de certa maneira, o amor de Deus, infelizmente. Esse foi o plano que ocorreu. Porém, a vida se segue. A vida se segue. E foi feito, havia o dilúvio, ocorreu o dilúvio, e a Torre de Babel foi erguida, mais uma vez, e nós temos, ocorreu o dilúvio. Por que ocorreu o dilúvio? Porque o pecado imperava de uma maneira inimaginável. Nós só falamos que a Torre de Babel foi erguida, mas tem um detalhe que a nossa irmã White explica. Detalhes que estão aí para orientar nós. Por quê?
Então nós chegamos ao dilúvio, depois do dilúvio, nós tivemos a torre erguida e eles tinham receio de que, novamente, por um dilúvio, eles seriam mortos. Mas Ellen White fala para nós aqui, em Patriarcas e Profetas, fala o seguinte: quando a torre estava parcialmente pronta, parte dela foi ocupada como habitação de seus construtores, e outros compartimentos esplendidamente aparelhados e ornamentados eram dedicados aos seus ídolos. Então, olha que o povo se alegrava com seu êxito e louvava os deuses de prata e ouro, colocando-se em oposição ao governador do céu e da terra. Então, havia uma batalha espiritual, estava em curso. Não era simplesmente uma ação de fazer uma torre, havia idolatria nesses locais. E era tão forte que Deus tomou ações contra esse povo. Sobre línguas, sobre um povo que foi disperso. Então, mudaram-se a língua, esse povo foi disperso, e aí a história segue. Isso é muito interessante, que a gente vê aí Deus em sua ira, né? Sim. Dilúvio ali, sua ira, depois da queda do homem. E aí entra Abraão. A gente vê aí o que Deus, é uma pergunta muito interessante para você, como que esse chamado de Abraão tem relação ou se encaixa ali com o plano da salvação? Verdade. É uma etapa emocionante. Por quê? Porque se nós vermos como que Deus desenhou o caminho histórico, nós nos surpreendemos. Vamos falar rapidamente sobre a árvore genealógica. Nós vemos ali Abraão, Davi e Jesus, simplificando a árvore genealógica. Deus, ele sabia que o rebento dele viria de Davi. Então, há uma grande informação sobre o que está lá em Gênesis, na nossa lição. Gênesis 12, de 1 a 3. Olhe o que está escrito em Gênesis de 1 a 3, tão conhecido por todos, mas não sei se com essa profundidade que eu vou falar. Ora, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Por quê? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que... Bem, mas o que foi dito aqui? Por que Abraão seria uma bênção? Porque eles teriam Canaã? Porque seria um povo próspero diante das outras nações? E até hoje esse povo é próspero, que nós sabemos. Então, qual que era essa bênção? Paulo veio falando sobre essa bênção. Então, se nós olharmos, nós vamos sair do Velho Testamento, onde Deus fala que Abraão seria uma bênção, e de repente nós vamos nos ver em Gálatas.
Olha que coisa impressionante que fala aí na nossa lição, Gálatas de 7 a 8. Gálatas 3, de 7 a 8. Fala, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Olha aí, já está dando uma dica para a gente. Os verdadeiros filhos, se eu vou ser uma bênção, eu sou um filho de Abraão. Então fala que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Bem, as Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Olha só o que está falando. Essa bênção dada a Abraão, que Abraão seria portador de uma bênção, era porque, através de Davi, viria o nosso Salvador e pela justificação pela fé, as pessoas seriam salvas. Olhe o trabalho de Deus em promover a responsabilidade para Abraão dele ser uma bênção para as pessoas, para o mundo. E essa bênção, Paulo vem falando de Abraão. Vem falando que aquela bênção que Deus deu, que está na nossa lição, ela seria a vinda do Cordeiro. Amém. Para salvar os pecadores. Então, olhe o caminho que esse verso tomou. Ele seria uma bênção para as nações. Que bênção é essa? O Salvador veio para te salvar. Veio salvar a mim, a você. Então, é isso que ele está falando. Você seria uma bênção, não era para morar em Canaã, não era para ter uma vida maravilhosa com o saldo bancário, mas não, era para você ganhar a salvação. E Paulo vem e confirma, pela justificação da fé, todos os gentios teriam a possibilidade de aceitar Jesus, serem justificados pela sua fé e serem salvos. Amém. Então, é maravilhoso o que essa lição de terça-feira vem chamando para a gente. Walter, é bem interessante essa lição que a gente está passando aí por pelo contexto histórico muito bonito, muito interessante. Obrigado. Né? A gente tem aqui, a gente começa ali sobre o amor de Deus, como é que num cenário onde prevaleceu o amor de Deus, surgiu o mal, depois a gente veio aqui para a queda do homem, o dilúvio, a Torre de Babel, agora chegamos em Abraão. Passando Abraão, temos ali já, continuando essa história incrível aí, temos ali Isaac, Jacó, e o povo de Israel vai para o Egito, e o Egito passa ali 430 anos no Egito. E então ele envia Moisés, que resgata aquele povo do Egito, um povo que estava escravizado, sofrendo, né? E eu queria, aí chega no Sinai, né? Monte Sinai, e ali Deus, ele forma uma aliança. Por que que Deus ele forma essa aliança com o povo que saiu do Egito? É muito interessante essa questão, porque esse povo, vamos entender, esse povo estava no Egito, somando a época de José e mais o período que esse povo, o José morreu, e depois com o tempo ele foi uma pessoa desconhecida. E esse povo, ele se multiplicava rapidamente e começou a causar terríveis preocupações ao povo egípcio. O que aconteceu? Esse povo começou a ser escravizado. E eles, o tempo todo que esse povo ficou no Egito, foram mais de 400 anos.
foram mais de 400 anos. Esse povo começou a ser obrigado a trabalhar aos sábados, a observar a idolatria local, a se alimentar daquilo que era impuro. O que aconteceu? Esse povo estava totalmente com a sua personalidade espiritual, cultural, já totalmente deformada. E a saída desse povo do Egito, e Deus usando Moisés para levar esse povo, acabou tendo que se começar um novo aprendizado com esse povo. E eles tiveram que se voltar às bases, à essência, porque os mandamentos de Deus sempre existiram. O mandamento de Deus, ele é eterno. Mas o que aconteceu? Deus voltou como uma criança, ensinando para uma criança os 10 mandamentos, fez a aliança com esse povo, explicou que eles seriam um povo, uma nação santa. É isso, esse acordo. E seria um exemplo para todos. Então, não seria só colocar os 10 mandamentos, a lei moral para esse povo. Era realmente resgatar para eles no seu dia a dia aquilo que eles deveriam já conhecer, mas os 400 anos lá no Egito acabou deteriorando. Então, foi feito um acordo e ele falou, né, depois que Moisés foi, ali acabou passando para ele os mandamentos e toda a sua lei. Tem uma parte aqui no final da lição que fala: em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estava na lei. Depois pegou o sangue, olha que interessante, e borrifou o livro da lei. Esse livro da lei que nós estamos falando. E todo o povo, usando lã tingida de vermelho e hisopo. Então disse: este é o sangue que sela a aliança de que Deus mandou vocês obedecerem. E o que eles falaram? Tudo que o Senhor tem falado, nós faremos. Né? E claro, né? Esse povo caiu, esse povo errou, esse povo fez idolatria, mas esse povo estava querendo voltar ao encontro com Deus. Mas eles tinham enraizado os seus pecados e viram tantas maravilhas e não acreditavam ainda em Deus. Reclamavam, murmuravam. Será que a nossa vida, aqui eu falo isso para você, o quanto que a gente tem murmurado? Então, esse povo, não há uma diferença entre o povo passado e o povo atual. O povo atual também murmura e blasfema contra Deus, né? Mas isso é um outro caminho. Né? A gente tem que ver que Deus ele resgatou e ele começou pela sua lei. E foi assim por diante, ensinando esse povo a novamente conhecer o Deus poderoso, o Senhor dos Exércitos. A gente... Foi no segundo trimestre, a gente falou sobre a aliança eterna, né? A gente percebe aqui que essa aliança que Deus faz com o povo, ele é sempre uma aliança renovada, né? É sempre abordando a anterior de forma renovada. Vai ser assim, continua sendo assim. Ou seja, Deus não muda, né? É verdade. E isso é maravilhoso. Interessante que a aliança, ela nunca é quebrada por Deus. Isso sempre os homens que se furtam a quebrar essa aliança. Eles sempre são os homens. Nós vamos ver o exemplo talvez no próximo dia aí da lição, né? A gente vê aqui ainda na quinta-feira em Números 14, versículo 28 a 35, fala de uma punição que é imposta à nação, ou seja, ao povo de Deus.
Aí eu te pergunto, irmão Walter, apostasia e punição para o povo de Deus, como assim? Por que isso? É verdade. Como eu tinha dito anteriormente, lá em Êxodo 19:8, fala que tudo que o Senhor falou, né, Deus deu a ordem para Moisés e o povo reverenciou essa ordem. E ele disse, o povo todo em conjunto, olha como que foi. Haviam milhões de pessoas. Como isso se propagava, porque Moisés ficou falando a lei de Deus. E as pessoas estavam em extremo silêncio ouvindo. E ao final, como prova em Êxodo 19, fala que tudo que o Senhor falou nessa orientação sobre a lei de Deus, eles falaram, nós faremos. Entretanto, aí vem, esse é o povo pecador. Né? Moisés. Deus, qual a confiança que esse povo tinha verdadeiramente em Deus? Existe a história continua em Números 14, 28 a 35, da nossa lição de quinta-feira, da apostasia que foi dito. Esses 12 espias já são enviados para Canaã, para verificar a riqueza que havia, como que era esse povo e que local era esse que esse povo de Deus ia invadir. E somente 2, Caleb e Josué, falaram que sim, era possível derrotar. Mesmo aqueles homens gigantes, esse povo seria sucumbido pelo povo judeu. E os 10 outros espias que representavam cada tribo, ou seja, cada uma das 12 tribos, foi representada por um espia. E eles foram, e viram, e se aterrorizaram por aquele povo. E Caleb e Josué falaram, não, é possível sim nós vencermos. Olhem o Deus poderoso que nos livrou do Egito. Olhe o Deus poderoso que abriu o Mar Vermelho. Olhe o Deus poderoso que nos alimenta com alimento todos os dias, nos protege com a sombra do calor, nos ilumina e aquece à noite, nos fornece água. Esse Deus é poderoso, nós vamos vencer. E esse povo chorou e murmurou. E Deus vem com a punição. A lição fala sobre apostasia e punição. E Deus, ele fez com que esse povo vagasse por uma geração. Os gregos entendem que uma geração é 20 anos. A geração que Deus sempre é um número especial. Para Deus, a geração de Deus são 40 anos. Então, por 40 anos, esse povo ficou vagando no deserto, até que o último murmurador morresse. Sendo que quem sobreviveu foi justamente dos 12, foi Caleb e Josué. Remanescente, né? O remanescente desse grupo. É interessante, irmão Walter, que diante deste mundo de pecado, Deus tem o seu povo, que ele chama de remanescente. E quando a gente vê nessa história aí, dentro do remanescente tem o remanescente. Né? É verdade. E a gente vê ali Caleb e Josué que confiaram inteiramente nas promessas de Deus. Eles falaram, não, se Deus disse que vai nos dar, quem são eles perto de Deus, né? Isso é ter total confiança nesse Deus Altíssimo, né? E hoje também não é diferente, né?
mesmo diante de tantas turbulências e dificuldades que passamos, nós devemos confiar em Deus, devemos entregar as nossas vidas, porque o que são esses problemas perto de um Deus tão amoroso, né? Por isso que a lição começa dizendo que Deus, ele é Amor. amor, Amor. né? Isso é muito bonito. Para encerrar, irmão Walter, primeiramente eu quero agradecer sua Obrigado. presença, esses comentários incríveis aqui, e eu queria que você encerrasse, né, com um geral, né, um resumo geral, o que você achou dessa lição, que lição você tem para nos mostrar hoje. Olha, eu fiquei muito feliz e vejo que existe uma finalização aqui na sexta-feira que eu acho muito bonito e que é uma grande reflexão. Fala que o amor de Deus, devidamente compreendido, está no centro de um conflito cósmico. O compromisso divino com o amor oferece uma razão moralmente suficiente para o fato de Ele, Deus, permitir o mal, com ramificações significativas para a compreensão da providência divina que opera dentro do que chamo de regras pactuais de engajamento. Nessa obra, o autor adventista, publicada por uma editora não adventista, vemos a realidade de um grande conflito. Ou seja, como que um Deus que tem um amor tão grande está no centro de um conflito. E eu peço licença para nós falarmos sobre julgamento. Quando nós formos ao céu e os livros forem abertos e nós querermos saber do porquê que uns estão no céu e outros não estão, na verdade é um pouco difícil falar isso, mas quem estará em julgamento será o próprio Deus. É o caráter dele que está em questão. O caráter de Deus estará em jogo e esse caráter de Deus será colocado para o universo e ele mostrará, através do seu amor, o quanto ele dificultou que um ser humano morresse pelo lago de fogo. O que foi feito para nos salvar? Então, eu vejo que o livro de Deuteronômio, ele vem mostrando o amor de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus e, por conseguinte, a salvação, que é o propósito maior da Bíblia. Nós termos um manual verdadeiro de salvação. Que Deus nos abençoe e que a gente aproveite esses 3 meses aí de bênção de Deus. O maná, né? Maná. Muito obrigado, irmão Walter. É um prazer enorme ter você aqui. Eu queria que você encerrasse com uma oração. Claro. Amado Deus e Pai, pedimos a Ti que mais uma vez o Senhor venha a nos encher com o seu Santo Espírito até a sua santa volta. Queremos estar contigo, queremos aprender da sua palavra e evidenciar ao mundo as 3 mensagens angélicas e também evidenciar ao mundo que o nosso Deus, o qual esperávamos, Ele é um Deus de amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, irmão Walter. E a você que está nos acompanhando em casa, muito obrigado por sua presença, por esse estudo incrível. Começamos mais um trimestre da lição da Escola Sabatina. Que Deus possa te abençoar bastante. E como eu disse logo no começo, faça um propósito de sempre estar estudando a lição diariamente. E quando a gente for chegar aqui para a gente debater, né, a lição, que Deus possa nos iluminar e nos guardar. Na próxima semana, temos mais uma lição, agora com o irmão Carlos e a Elane. Que Deus possa abençoar você e nós nos vemos na próxima lição da Escola Sabatina. Fique com Deus, fique em paz.